Olá! Iniciamos mais um Montenegro em Pauta. E a pauta é a educação. Você está ligado na TV Mon HD, canal 6 para quem tem a Claro. E em todas as plataformas digitais. Principalmente fica gravado o nosso programa para quem não conseguir assistir neste momento, fica gravado e vai para o YouTube. Então assim, é só digitar TV Mon HD canal 6 que você vai ter as fontes aonde buscar o nosso programa. Não perca, todas as quintas-feiras, 20 horas, estamos aqui, trazendo quem? Os protagonistas da educação. Os parceiros que estão lá diretamente envolvidos no processo de ensinagem de nossos queridos alunos. Esse pessoal ensina e esse pessoal aprende muito. E por isso estamos aqui. Eu sou a professora Janete Lencina e inicio então agora esse programa. Estamos recebendo hoje, no dia 4 de junho de 2025, uma pauta muito especial. E o programa hoje, ele se destina a divulgar 2 projetos muito importantes que estão acontecendo em nosso município de Montenegro. Estamos recebendo, à minha esquerda, o professor e diretor da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte, professor Rodrigo Koschenborg. Seja bem-vindo, Rodrigo, novamente ao nosso programa. Acho que a maioria de vocês já conhece. Prazer. E também a vice-diretora da Fundação Municipal de Artes, que é a Marília Santana. Seja bem-vinda, Marília, novamente também. Acho que vocês, quem assiste o Montenegro em Pauta, já viu essas 2 carinhas por aqui. Muito bem. Uma escola, que é a Fundarte, gente, ela assumiu e assume diariamente em nosso município o compromisso de propagar e ensinar as 4 áreas das artes. É o teatro, lá acontece aulas de teatro, de dança, músicas e artes visuais. Para quem não conhece, dê uma chegadinha na Fundarte. Você pode fazer parte deste time. Agora está muito acessível e sempre esteve, mas eu estou sentindo uma grande preocupação deste grupo em trazer vocês aí de casa, que às vezes tem lá uma potencialidade guardada na área da música, na dança, no teatro, e está lá assim: mas eu não posso. Lá eu pensei que é uma escola particular que eu não vou ter direito. Vai ter direito, sim. Dá uma chegada lá, conversar com esse pessoal daqui. Muito bem. O professor Rodrigo e a Marília estão aqui no Montenegro em Pauta para apresentar a campanha da Fundarte, Seu Lugar na Arte. Uma campanha que é mais um evento comemorativo aos 52 anos da Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Mas à minha direita está minha querida colega e amiga, professora e diretora de uma escola da Zona Rural de Montenegro, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Pedro Zimmermann, Andréia Rosa. Obrigada, Andréia, por aceitar o convite. Agradeço. Conheço a Andréia. Andréia foi minha colega na escola José Pedro Steigleder e nos tornamos grandes amigas. Ela vem hoje para apresentar o projeto anual da escola dela. Quem planta, colhe e coopera para um mundo melhor. Essa escola também é cinquentenária, né? Neste ano ela está localizada no Passo da Serra, né, André? Sim, e faz 56 anos de história. Como que a prof. Janete organizou esse programa? Vocês viram, 2 pautas bem distintas relacionadas à educação. Então, o que combinamos, né, aqui, eu e meus convidados? Que no primeiro momento, a Fundarte, o professor Rodrigo e a Marília vão apresentar, então, a campanha. E porque logo depois eles têm um compromisso que eles vão ter que se ausentar do programa. E após, então, nós conversaremos e conheceremos, então, o projeto pedagógico e a escola Henrique Pedro Zimmermann.
Mas para iniciar e para quem não conhece os nossos convidados, eu vou solicitar, né, que comece a professora Andréia se apresentando, para vocês conhecerem mais. Mas eu acho que vocês já viram ela aqui na TV Mon, porque ela realmente esteve à frente também do Montenegro em Pauta, né? Foi no ano passado, né, Andréia? Acho que foi no retrasado. Retrasado. Já vivi esse Muito desafio bem. de estar aqui. Então vamos lá, Andréia, uma breve autoapresentação. Eu sou a Andréia, né? Já estou no município de Montenegro 17 anos concursada, né? Mas já trabalho com educação desde 98. Educação é um chão que eu gosto muito, acho que a gente é um aprendizado diário. Estou atualmente diretora e professora na Escola Henrique, já vai fazer 8 anos. Que já faz 2 anos que a gente está com o ensino de turno integral, que é outro desafio também. Que depois nós vamos conhecer como funciona. Vida, Então é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. André. E estamos aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é a educação. E vocês que estão ali, que conhecem muitas vezes, vocês que são pais, alunos, ou mesmo meus colegas professores que estão lá, que sabem que está acontecendo uma coisa bonita na escola. Vamos dar visibilidade, vamos trazer o pessoal conhecer. É assim que a gente vai realmente mostrando as coisas e fazendo esse chamamento para valorização da educação. E a gente faz tanta coisa bonita, tanta coisa bonita, às vezes não mostra, não quer mostrar. Não valoriza, né, o nosso próprio trabalho. Ou às vezes não tem tempo também, mas a gente tem que buscar esse tempo, porque é muito importante a gente divulgar, né, tudo que a gente propagar, faz, né, esse trabalho bonito, né, que faz. E eu acho que o professor, nós temos essa coisa assim daquela humildade, me parece que tudo é nosso dever. Sim, é nosso dever, como qualquer profissão. Mas é também nosso dever propagar e fazer valorizar o nosso trabalho dia a dia. Os resultados, os sucessos que nós temos nas nossas escolas. Lindíssimos projetos desenvolvidos pelos professores do nosso município. Então, assim, vamos mostrar. E aqui a gente tem um espaço para mostrar toda quinta-feira. Muito bem. Agora vamos ouvir o Rodrigo, uma breve autoapresentação, depois a Marília, e vamos iniciar com a Fundarte, então. Enquanto a professora Andréia, então, toma uma folguinha agora aqui. Bom, então, eu sou o Rodrigo Eves Cochemboge, sou atualmente diretor da Fundarte. Eu tenho formação em regência coral, trabalho também com os coros da instituição, coro adulto, infantil e juvenil. E acho que a educação, sim, é um desafio gigante, né, do dia a dia, mas também é um orgulho trabalhar com isso, que a gente consegue aprender todo dia e consegue levar coisas bacanas e ensinar coisas legais para todo mundo. Enfim, a gente trabalha em mais de uma frente, né? Lá na nossa instituição a gente não trabalha só com a sala de aula, trabalha com os eventos que também ensinam, também tem um viés educacional, tem a nossa TV que também tem esse viés educacional, então é um orgulho para mim trabalhar com a educação. Muito bem, obrigada, Marília. Marília, vamos lá, Marília. Então, boa noite a todos, boa noite aos colegas da bancada, Janete. Então, meu nome é Marília Costa Santana, a minha formação é em Direito. Desde 2024, janeiro de 2024, assumi junto com o professor Rodrigo a missão de estar à frente da Fundarte, sou vice-diretora. Faço parte do quadro efetivo da Fundarte há 13 anos já. Sou uma mineira de coração montenegrino, moro aqui. Conquistamos, mais um. Conquistaram, Montenegro é uma paixão, a Fundarte é uma paixão da minha vida. E agradeço pela oportunidade de estarmos aqui novamente, falando da Fundarte, falando um pouco da nossa semana de aniversário. A Fundarte então completa esse ano 52 anos, e a gente tem muito o que comemorar. Não são, 5 dias, né, pessoal? Assim, são 50 anos, né? 52 anos aqui, 56 aqui. Então, são escolas, assim, cinquentenárias que desenvolvem o trabalho no nosso município. Eu fiz balé na Fundarte. Na aluna da Fundarte ali. A importância dessa fundação. É uma coisa que eu lembro até hoje. Então, como a gente tem que ter essa vivência, né, das artes, assim, na nosso aprendizado de vida, que isso a gente leva, né? É muito importante os pais proporem isso para os filhos, né? Muito importante. Bom, hoje a gente trouxe a Fundarte porque a gente soube
que está acontecendo, então vai ser lançada agora na sexta-feira, né? Essa campanha, então, Fundarte, seu lugar na arte, né? Então vai ser lançada, seria um projeto, pessoal, e com estratégias e recursos para estabelecer assim, uma melhor comunicação com Montenegro, com os montenegrinos. Pode nos falar, então, sobre essa... Bom, Janete, esse projeto ele nasce em finalzinho ali de 2023. Faz 2 anos de sendo desenvolvido já. A gente iniciou uma conversa com a Fevale, com os alunos do curso de comunicação pela AGECOM, da instituição, né, que é a Agência Experimental de Comunicação. A gente já tinha tido um outro momento de parceria com a Fevale, então a gente retomou essa conversa com eles, porque nós sempre sentimos, né, Rodrigo, uma necessidade de fazer uma avaliação da Fundarte. A gente tem uma ideia da instituição que a gente trabalha, né, mas a gente gostaria de ouvir melhor a comunidade. Durante muito tempo a gente sempre conviveu com uma ideia, que a gente não sabia se era verdadeira ou errônea, né, de que a Fundarte ela era vista muitas vezes como uma entidade muito elitista, né, que não estava tão inserida dentro da comunidade. A comunidade talvez tivesse uma ideia de que a Fundarte era para poucos. Então nós buscamos a Fevale para nos auxiliar dentro dessa pesquisa. Era para as coisas terem acontecido já no início de 2024, mas nosso cronograma ficou um pouquinho atrasado em função das enchentes, né? Então, no ano passado, a equipe teve conosco desenvolvendo então, pesquisas dentro da instituição, a gente tem esse olhar interno, e também uma pesquisa fora da instituição, uma amostragem, né? Eles foram em alguns bairros daqui do município, entrevistaram um número em torno de umas 300 pessoas, para que a gente tivesse então um panorama de como a Fundarte é vista pela sociedade, né? E nossos resultados foram muito bons, né? A gente conseguiu apurar ali que a Fundarte é tida sim como um valor. Existe a valorização, mas pouca adesão, né? A gente já vem trabalhando com esse aumento, né, Janete, desde o ano passado, e a gente conseguiu ver que assim, muitas coisas que a gente tinha dúvidas, sabe? A gente desmistificou essa pesquisa, né? De que a comunidade compreende a Fundarte como um valor, a comunidade compreende que a Fundarte é um local que, isso aparece na pesquisa, tem uma fala, que não é um lugar nem para ricos nem para pobres, é para todos. Então isso nos deixou muito felizes, né? Porque essa é a nossa missão, né? Nós somos uma instituição pública e nós temos esse compromisso social, a gente tem que estar cada vez mais inserido dentro da comunidade. Então, iniciamos então essa pesquisa e a partir dela nasce uma campanha institucional com, né, um reposicionamento de marca, né, podemos dizer assim. Então, que a Fevale traz então essa proposta desse novo slogan, então da Fundarte, o seu lugar na arte, que o objetivo é destacar o protagonismo, principalmente dos nossos alunos, né? Trazer eles para a cena, né? Então, a gente começa na sexta-feira a divulgar esse material que foi produzido. A Fevale ficou muito feliz com esse resultado, né, desse primeiro trabalho. A proposta é que a Fundarte seja trabalhada como um case de sucesso dentro do curso de comunicação. Então, a gente faz esse primeiro momento, no meio do ano a gente lança uma nova campanha e eles vão continuar estudando e estudando. Então essa campanha ela veio a partir desse diagnóstico. Desse diagnóstico. E análise desses dados, que maravilha, gente, bem embasado. Eu acho que é uma riqueza que a gente tem na Fundarte, assim, a gente tem vários níveis de entrega, né? Por exemplo, a gente teve lá dentro a UERGS, que era uma graduação, mas a gente ficou, a instituição ela trabalha do nível básico até um nível semi-profissional. A gente consegue chegar muito próximo do profissional e a gente consegue trazer profissionais muito bacanas para conversar, dialogar, trocar ideia com os nossos alunos. A gente vai ter um encontro de violinos na semana que vem. São profissionais que vêm para a instituição, sentam e tocam com os alunos, conversam, dialogam. Nessa sexta-feira em específico, na comemoração dos 52 anos, a gente vai fazer o lançamento do Salão de Arte 10x10, onde a gente vai ter 25 artistas selecionados expondo na nossa galeria. As crianças vão ter acesso a isso, os adultos, todo mundo que quiser ter acesso a essas obras vai poder ir lá, desenvolver o seu olhar crítico sobre a obra de arte
contemporânea. A arte contemporânea é uma arte questionadora, então nunca tem algo pronto. É um copo. Não, aquele copo pode ser várias coisas, enfim. E aí, tendo essa interativo, né? Sim, e tendo essa diversidade de olhares, a gente procurando a Fevale vem com alunos também, num outro grau de evolução, né? Estão lá na graduação. Então, eles trazem o olhar de alunos para nós, a gente dá esse feedback para eles, então é uma parceria muito bacana, que a gente sempre busca fazer dentro da instituição. E esse olhar que a Marília traz, assim, de que a gente percebia que a instituição tinha esse estigma de elitista, a gente vem combatendo há muitos anos. Né? A gente entende, por exemplo, que quando a Fundarte surgiu, a compra, a aquisição de um instrumento era praticamente inviável para a maioria das pessoas. Muito mais difícil. Né? Então, tu pensa que ter um piano dentro de uma casa era para as elites, né? Ter um acordeon, ter um violão, são coisas muito inacessíveis. E com os anos as coisas foram ficando mais acessíveis. Do ano 2000 para cá, a gente tem o edital de vagas. O edital de vagas ele garante o enquadramento para todo mundo pode solicitar o enquadramento. E a gente oferta 80% das nossas vagas com alguma redução. 50% dos nossos alunos têm isenção total do custo do curso. Olha só, pessoal. Então, pensando que a gente... Uma baita oportunidade, né? Claro, a gente no ano passado teve um recorde de novos inscritos, então a gente está buscando esse público, fazendo uma busca ativa mesmo, indo nas escolas, conversando e trazendo, né, quanto mais gente vier para estudar, melhor. Então, a gente está passando perto dos 750 alunos dentro da instituição, mais os projetos que a gente atua. Mais uns 300 que a gente atua nas escolas através da ação comunitária, através das bandas, através do projeto de violões. Lá na escola teve o ano passado essa ação comunitária, foi artes e teatro. Então, muito bom. E aí a gente vai tentando nos aproximar desse público, né? Eu acho que há, assim, aquela preocupação, né, e aquele empenho, assim, de vocês em que todas as vagas sejam ocupadas, né? Sim. Assim, a gente sente que há vários anos que está vindo essa preocupação, assim, né? Sim, a gente teve, com a pandemia, a gente teve um decréscimo muito grande do número de inscritos e a ocupação de vagas. E de lá para cá a gente vem aos poucos, engatinhando para retomar. E aí esse ano a gente retomou com números superiores a 2019, 2018. Então, eu acho que é importante que a gente vem buscando também não só ocupar essas vagas, mas garantir a permanência desses alunos, né? Por meio do enquadramento socioeconômico, por meio das nossas ações afirmativas que nós trouxemos nesse último edital, que proporciona para os alunos PCDs ou para pessoas pretas ou pardas, que elas tenham acesso ao edital já concorrendo com uma vaga que é ofertada já com 50%, de valor reduzido. Em cima desse valor, tu ainda pode buscar um enquadramento socioeconômico. Fora a viabilidade que a gente busca por meio dos projetos culturais, de disponibilização de instrumentos para empréstimo. No projeto Dançar, de acordo com o enquadramento, o aluno vai ter o desconto no figurino ou até a isenção. Então a gente também busca não só ocupar a vaga, disponibilizar a vaga, mas garantir que este aluno permaneça, tenha o acesso completo do curso, né? Princípio, meio e fim. Então, isso também é uma preocupação que nós temos. Não aquele tratamento de igualdade, assim, igualitário, dá, né, o espaço, né, num primeiro momento, né? Sim. Dentro das atividades dos 52 anos, então, a gente, segunda e terça, fez a temporadinha do ballet, um espetáculo, reapresentação do espetáculo do ano passado, A Bela Adormecida, com o professor Patrick e a professora Débora. Segunda e terça foram 4 sessões no nosso teatro lotadas, então a gente passou dos 600 pessoas assistindo esse espetáculo de balé. Amanhã... O ano passado teve essa ação também. Sim. A gente levou a escola para ver a apresentação de balé da Bela Adormecida. Isso. Nós levamos a escola. No ano passado foi a temporada do final do ano, foram 8 sessões lotadas. Foi o primeiro, foi de tarde. Isso. E daí de noite ia ter
o show mesmo. importância, assim. né, desses shows E para crianças motivar que as nunca crianças. assistiram, Nunca tiveram né? oportunidade, A oportunidade de sentar lá naquela cadeira e assistir toda aquela encenação, aqueles figurinos lindos. Então, eles acabam entrando nesse mundo Sim. e é uma oportunidade incrível, né? Não, hoje de manhã até eu estava dando uma entrevista para o IBI e o rapaz perguntou qual era a minha relação com a Fundarte, né, pessoal. Daí eu me empolguei um pouco. Porque, enfim, na verdade... Agora ele vai contar para nós qual Vou é a contar relação. rapidinho, Tá. né? Vai ser bem rápido. Mas os meus pais nunca foram, assim, os mais humildes, tá? Eles tinham as condições deles, trabalhavam, enfim. Foram as primeiras pessoas a morarem no bairro Santa Rita, lá na Timbaúba, né? E aí, enfim, cresci lá no Steigleder, estudei lá no todo o meu ensino fundamental, fiz o São João no ensino médio. E aí, durante o finalzinho do ensino fundamental e ensino médio, comecei a cantar em coral na Fundarte e depois tive a oportunidade de ver a orquestra da Fundarte tocar. E durante um desses eventos pedagógicos, né, o maestro mostrava como funcionava a orquestra. Daí... e parava. Daí tem que mexer e continua. Olha que interessante isso, né? E aquilo me encantou de uma maneira que depois eu fui buscar Ficou curioso estudar de isso, como. tu entende? Olha só, despertou curiosidade. E é isso Mesmo. que a gente quer despertar nos nossos alunos, Exatamente. né? Então, eu acho que a Fundarte, enfim, derramei toda a tua água. Não faz mal. Para além do que a gente pensa que a Fundarte é como professores, como funcionários, enfim, como, né, pessoas que estão lá pensando e gerindo a instituição, ela tem esse papel de mostrar possibilidades. Né? Claro que eu, adolescente, vendo aquilo, eu fiquei, nossa, como que eu vou fazer isso? Eu já tocava acordeon, já tinha uma vivência com isso, mas achei aquilo fantástico. Fui escolher isso como profissão Eu de ia vida. dizer, leva a profissão sabe? de vida, É. né? São carreiras que se formam ali. Então, esse momento que a gente está falando agora do balé, né, é um momento fundamental para que as crianças possam ter acesso e ver isso. Não só lá experimentar e dançar, mas a gente tem que consumir a arte. Né? Amanhã a gente tem mais um evento que é o Move 7. O Move é um evento do teatro que surgiu durante a pandemia. Move de movie, né, de formato de vídeo, enfim. E aí, hoje ele tem outro formato, mas já está na 7ª edição. É um evento também para escolas, então as escolas que têm alguma atividade de teatro trazem os seus alunos para lá, não só para apresentar, mas para dialogar sobre o processo do teatro. O teatro é muito processo, né? Tem muitas coisas envolvidas, Dinâmica, né? muitas dinâmicas até chegar no resultado. Então eles trazem sketches, trazem materiais incipientes ainda para dialogar sobre o processo. Então, é outro evento que a gente está comemorando os 52 anos da instituição. E aí a gente combina com sexta-feira, que de manhã a gente vai cantar parabéns, vocês estão convidados para comer o bolo com a gente lá, tá? Vai ser um momento festivo, onde a gente vai fazer o lançamento oficial dessa campanha que a Fevale nos fez essa parceria com a gente. E à noite a gente então vai divulgar os 25 premiados, selecionados, e o grande campeão selecionado, finalista, premiado, do Salão 10x10, que está na 9ª edição, e a gente teve pessoas de praticamente todo o país inscritas, são 258 inscritos a gente teve esse ano. Pessoal, o Rodrigo teve há dias atrás, num dos programas Montenegro e Pauta. Quem quer saber sobre essa premiação do 10x10, eles vieram fazer, acho que foi tu, Marília, que veio e nós fizemos um programa sobre essa exposição, né? E esse concurso lindíssimo. Então vocês deem uma olhada lá, entrando lá na página do TV Mão lá, vocês buscam lá o Montenegro e Pauta, todos os programas lá, vocês vão achar nós lá falando sobre, né, essa ação também da Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Olha só a fomentação de arte e cultura, né, que é uma potência, né, em Montenegro. Nós recebemos inscrições de 19 estados, gente. Então, assim, é o nome de Montenegro. Lindo, né? Por Pelo tudo. país todo, Do Brasil todo. né? E não só de representantes das capitais, mas a gente tivemos artistas inscritos do interior, assim. Então, é o nome da Fundarte, é o nome de Montenegro que está indo, né, de encontro esses artistas no país inteiro, né? Não, é uma propaganda positiva, né? Então, né? Muitas vezes a gente reclama que Montenegro aparece nas mídias, né, com tão negativa, muitas vezes, né, algumas coisas que acontecem no nosso município. E olha as grandezas, as coisas lindíssimas que são desenvolvidas
aqui que a gente precisa propagar, né? A Fundarte é uma grande escola de artes, né, que a gente tem aqui, é um patrimônio da cidade. É, né? é um orgulho para nós montenegrinos. A nossa vontade é que as pessoas se apropriem desse patrimônio. Esse espaço, né? Ele é público, ele é nosso, ele não é meu, da Marília, ou de quem está lá dentro daquele prédio, ele é de todo mundo. Nossa Uma entidade, ela se fortalece na medida que, né, que a população se sente pertencente a ela. E é justamente o que a gente sente, a vontade, né? Que esses guerreiros estão aí todos os dias fazendo chamamento, né? Dos montenegrinos para... Vamos lá, vamos conhecer quem não conhece ainda, né? Bom, pessoal, e que ações que estão previstas nessa campanha? E o que a Fundarte espera alcançar? Já algumas coisas já perceberam com essas ações. Então, vamos lá. Vai. A gente tem, essa semana, a gente vai, na sexta-feira, vai lançar a campanha. Essa campanha envolve um reposicionamento de imagem da instituição. Então, a gente vai passar pela cidade com alguns cartazes que a gente vai divulgar, tá? Vai colocar em alguns espaços públicos e dentro da instituição para que as pessoas comecem a se apropriar disso. Ela não vai ser uma campanha maciça e entrar na casa das pessoas de imediato, ela vai sendo construída ao longo do tempo. A gente passa a divulgar a instituição e não só as ações da instituição no nosso Instagram. Então, falando um pouco mais da instituição, e não o que é o nosso hábito, é divulgar o evento, é divulgar a aula, divulgar a vaga. A gente fala um pouquinho mais da instituição, fazer com que as pessoas sintam esse pertencimento da instituição. E a gente começa a mudar um pouquinho a cara da nossa divulgação institucional. Essa é a nossa grande campanha, que é construída aos poucos. Não vai ser uma enxurrada, assim, as pessoas... agora a Fundarte mudou. Não, o nosso logo continua o mesmo, mas a gente tem essa virada de chave, de entender que a gente é para todos. A Fundarte, o seu lugar na arte. Você é o protagonista, o aluno é o protagonista. Então, na nossa divulgação, o rosto dos alunos está lá estampado, sabe? Essa é a nossa grande virada de chave. O que a gente busca, né, Marília? Busca essa aproximação do nosso público conosco, né? Busca que as pessoas se sintam cada vez mais apropriadas nessa instituição, mais pertencentes, que entendam que elas são, que é possível que elas estudem lá, que elas frequentem a nossa agenda cultural. Os nossos eventos, eles praticamente todos são gratuitos, né? A gente tem alguns eventos a R$12, a R$18, que são um valor insignificante, são uma parcela bem pequena dos eventos mesmo, a grande maioria é gratuito. Sim. Então, esse é o nosso grande objetivo. Eu acho que uma das coisas assim que realmente é uma ação assim, própria, assim, principalmente para os dias que a gente está vivendo, assim, de tanto preconceito, né, por parte das expressões artísticas, culturais, que estamos assim, não só em Montenegro, né, em todo o Brasil, né. Então, acho que esse é o momento realmente de entrar com uma ação, realmente, uma propaganda, vamos propagar que isso é positivo, isso salva, né? As artes, elas salvam vidas, né? Sim, com toda certeza. Fundarte, o seu lugar na arte. Muito bem. Ótimo. Ok. Algumas considerações finais que os dois gostariam? Eu sei que estão... Pode. Eu gostaria, então, de agradecer novamente o espaço e convidar todos na sexta-feira, dia 6, a partir das 19 horas, então nós temos a abertura do salão. A cerimônia de abertura, então, inicia com uma breve apresentação artística de dança, inclusive feita pelos nossos professores, professor Patrick e professora Débora. Então, logo encerra a cerimônia, nós vamos para a abertura da galeria, para que as pessoas conheçam as obras que foram selecionadas. Esse é o momento também que nós divulgamos os 2 premiados da noite. Então, nós temos um primeiro prêmio, que é um prêmio geral, com o valor de R$5.000, e um segundo prêmio, que é o prêmio Destaque Montenegrino, que é para premiar um artista montenegrino com o valor de R$1.000. Então, estão todos convidados, a entrada é gratuita. E quem não puder ir neste momento, que prestigie a exposição, ela fica aberta, então, a partir do dia 6 até o final de julho. Fica disponível para visitação, estão todos convidados. Muito bem. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença. Rapidamente, Andréia, obrigado. A Janete, obrigado, a nossa bailarina. Eu só quero falar que eu vim de camiseta, porque olha essa aqui, é a AF, tá? A AF é a Associação Amigos da Fundarte. É uma instituição muito importante que nos apoia em 100% das nossas atividades. Então, essa é uma camiseta comemorativa aos 30 anos da AF.
Então, só deixar Professora frisado Nick é presidente, isso né, aí, atual. a importância dessa instituição e dizer, mais uma vez, Fundarte, o seu lugar na arte. Venha estudar com a Muito bem, gente, tá? muito obrigada, pessoal. Assim, ó, agradecemos a presença, assim, ó, e que venha muitas ações, que essa campanha, gente, assim, ó, mude, né, o olhar das artes e das expressões artísticas. Precisamos. Obrigado. Elas são importantes. Tchau, gurias. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada, pessoal. Tchau, tudo de bom. Vamos fazer parcerias. Vamos fazer. A professora Andréia, a gente já estava assim, ó, já pedindo o WhatsApp aqui, ó, do pessoal da Fundagem, porque ela quer uma parceria de ação comunitária. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Então agora é Muito nós. bem. Vamos lá. Agora nós ficamos, já com, né, a Fundarte, como eu disse para vocês, duas pautas, né, distintas, mas falando em educação. Agora nós ficamos, eu e a professora Andréia. Andréia, para iniciar, eu quero que tu apresente a comunidade escolar. Eu não posso errar, eu sempre boto Pedro Henrique Zimmermann, mas é Henrico Pedro Zimmermann. Muito bem. Quem é essa comunidade? Que característica tem ela? Quantos alunos? Descreve a tua escola. A nossa comunidade é uma comunidade, a nossa escola é uma escola rural, né? Estamos agora vamos para o 2º ano desse ensino integral, então, que veio uma proposta muito interessante para a nossa comunidade, assim, claro que no início teve, né, tudo que é novo tem um desconforto, mas a gente foi construindo, né, sementes desse turno integral e hoje em dia a gente vê assim que a comunidade está muito satisfeita, participa muito. Compreendeu o objetivo. Sim, né, todo aquele contexto do que é o ensino de turno integral, que a criança tem que estar mais tempo na escola e viver mais a educação, né. Então, nós estamos atualmente com 37 alunos, o dia inteiro na escola. Então a gente conta, pessoal, assim, 37 matrículas. Então, e eles ficam durante 7 horas. 7 horas e um pouco, né? Isso, então ficam lá. 7 horas e pouco. Então, começamos às 8 da manhã e terminamos às 4h30 da tarde. Eles passam o dia na escola. Tomam café, almoçam com a gente, né? Almoçam, fazem o lanche. De manhã, então, temos o ensino regular e de tardes as oficinas. Não tão somente oficinas, como a gente também faz questão de trabalhar com eles organização, autonomia, a questão dos temas, a questão do estudo, do reforço. E daí a gente busca parcerias, né? A gente tem, na segunda-feira, eles têm aula de karatê, que daí é um professor de fora, começou uma grande parceria que nós tínhamos com a John Deere, ele se manteve, né? O professor Marcos, então, que está com a gente há bastante tempo, né? E na quarta-feira a gente tem a oficina do Fera, do futebol, que eles adoram futebol. Imagino. Adoram. E também é uma parceria que surgiu O ano esporte passado. é sucesso, né? Então a gente sabe o quanto é importante eles terem essa questão do esporte junto com a educação. Esportes e artes, né? São É o caminho, duas áreas, é o caminho para caminho eles. Né? para a gente ter bons cidadãos, né? Então a gente trabalha com eles assim, e daí na terça e quinta trabalhamos oficinas, a gente trabalha robótica, a gente trabalha culinária, a gente trabalha artes, a gente trabalha gincanas, atividades recreativas, trabalha reforço escolar, né? Trabalha questões do dia a dia, temas que estão acontecendo na cidade. A gente traz muitos palestrantes, brigada militar, agora teve a Semana do Trânsito, culinária. A gente teve no início um pouco de restrição quanto à alimentação, então a gente teve que trabalhar com as famílias a questão da alimentação. Então a gente fez um trabalho bem grande ali com o setor. Quantas refeições, André? São 3 refeições. Eles chegam de manhã, eles têm o café da manhã ou têm o lanche? Eles têm o café da manhã, tudo muito, né, cuidado. Sim, tudo o pessoal é elaborado, esse cardápio por elaborado. nutricionista. Então eles têm o café da manhã, eles têm o almoço, como é na escola, né? Como é o lanche da escola de manhã. E de tarde eles têm o lanche. E a gente tem o pátio, tem recreio, né? Tem as brincadeiras, temos jogos, eles têm um momento de descanso também.
A gente tem um momento também da higiene pessoal, depois de almoçar, escovar os dentes, que todo mundo faz. Então, Uma rotina organizada, uma né? rotina bem organizada que a gente tem. E, tá E dando... supervisionada, gente. E são questões assim do dia a dia que a gente considera muito importante na vida das pessoas, que eles, né, de toda pessoa. Então a gente tem que trazer isso também para dentro da escola. Então isso a gente trabalha lá com eles e eles nos dão um retorno muito positivo, assim. A gente acaba sendo uma grande família e a coisa acontece muito legal, muito descontraída, muito gostoso, uma aprendizagem muito boa, né? Às vezes tem algumas famílias, vou buscar 1 hora, vou buscar meio-dia, tem que levar no médico, uma consulta, eu não quero ir, eu vou ficar mais um pouco, né? Então, isso é maravilhoso, não existe né? melhor retorno, É, verdade. né? Não existe melhor retorno do que tu, eu não quero ir, mas eu quero ficar, não me busca hoje, não vou sair. Então, isso a gente construiu, assim, e a gente está muito feliz com esse retorno que a gente tem. Assim, Andréia, a Henrique Pedro Zimmermann, né? É uma escola, assim, com característica de zona realmente rural, ou nós temos ainda crianças com zona urbana por ali, frequentando? Não, somos numa zona rural, né? Mas E a os gente alunos? sabe que a gente sabe que não existe mais tanto no nosso interior essa realidade de agricultores, né? Eles moram em localidades afastadas do centro da cidade, né? Muitos trabalham ainda com agricultura, São comunidades ali mas próximas. muitos trabalham já na cidade, né? Mas estão numa zona rural, estão vivendo na localidade do Passo da Serra. Porque, gente, isso é muito importante até para o planejamento do projeto, né, anual, né? Com certeza. Assim, Lá comigo eu tenho a Luciana, que é a nossa... agora vem as nossa- grandes Que é o meu educadoras. braço direito e esquerdo todos, né? A Lu, que é a nossa merendeira. Aí tem a Prof. Heloísa e tem a Prof. Dani. Um abraço, Heloísa, para te estar sentadinha aqui. Parceiras do dia a dia. Que estão me assistindo, ó. Ó, elas estão assistindo. Eu vou xingá-las ali porque elas são tímidas, não quiseram vir, né? Deixaram por conta da diretora. Me deixaram sozinha. Sim, sozinha, né? Assim, André, qual a missão da escola municipal, Henrique Pedro? A nossa missão, Janete, assim, é trabalhar com as crianças aprendizagens significativas, né, do dia a dia deles, que eles tragam pra gente, né, essas vivências e a gente consiga abordar isso dentro da escola, a gente consiga abordar isso na nossa instituição, né. Então a gente trabalha questões, temos a pedagogia ativa, que é em cima do que o aluno quer aprender, mas não é uma coisa solta, mas é junto, né, o professor com o aluno, porque a gente aprende muito com eles também, assim como a gente ensina, a gente aprende muito também. Trabalhamos questões ambientais, trabalhamos questões de aprendizagem de que está acontecendo no dia a dia, no mundo, questões atuais, os temas transversais, sustentabilidade. Então, muitas coisas, essa é a nossa missão, né? Propor para os alunos essas vivências diversificadas dentro do ambiente da escola. Adaptada à realidade, Adaptada né? à nossa realidade. Ó, a Lu botou, família HPZ, amor pela educação. Olha só, elas já estão participando aqui no participando, chatzinho dela, né? A escola tem de turno integral, tá? Eu quero assim que tu descreva para nós, para o pessoal pedir assim, uma criança, meu filho, vou matricular lá com a professora Andréia, na Henrique Pedro Zimmermann, sabe, sabendo que é uma escola de turno integral. Ele chega lá, Andréia, qual é a rotina até eu buscar ele na saída? Como eu te disse, de manhã é um ensino normal, regular, né? Então, de manhã está numa sala de aula com o E uma coisa professor. importante, assim, os nossos alunos são do nosso zoneamento. Então, Tem o terceiro ano, tá lá na sala de aula, tem o terceiro, tem, tá? né? Somos uma escola de turmas multisseriadas, né? Por ter essa característica de ser do rural. As O crianças primeiro e o segundo ano são juntos? Primeiro, segundo e terceiro. As 3 séries juntas, pessoal. Olha o que uma professora trabalha, pessoal. É o ciclo da alfabetização. Ó, quarto, quinto e outro, isso? Quarto, quinto e outro. Tá, pessoal? Então, assim, ó, são 3 planos de aula, né? Isso que são 2. As crianças vão de transporte, né? Isso é uma característica das escolas rurais, né?
Então eles chegam, daí eles têm toda aquela acolhida, organização, e daí tem o ensino regular normal de uma escola normal, né? E daí tem a questão da merenda, e daí depois, perto do meio-dia é o almoço, a higiene, um momento do descanso que a gente tem, e pela 1h a gente inicia as atividades da tarde, que daí são oficinas, são os temas, uma coisa muito E importante. assim eles podem escolher a oficina que eles vão Não, participar, todos participam ou de todos tudo. passam A por gente tem uma todos. rotina semanal. Muito bom. A gente tem uma Sim. rotina semanal e a gente já viu Eu que não isso, amo o que eu não conheço, viu, gente? isso é uma coisa que a gente já viu que faz muito sentido. Faz. Até assim, eles cobram da gente quando a gente às vezes, né, esqueceu alguma coisa, hoje não vai ter isso, hoje não vai ter. Então, eles já... Uma coisa muito importante que a gente está tendo desde o início do ano é o momento da leitura. Então, todo dia a gente separa 15 minutos para leitura. Então, eles podem trazer um livro de casa ou um livro da escola e a gente faz aquele momento e nós fizemos juntos. De e é um silêncio momento de silêncio pra para ler. leitura. Para incentivar essa prática tão importante que é a leitura. Porque é um hábito, né? É um hábito e o quanto é importante a gente já despertar esse hábito cedo. Porque a gente sabe que agora, com todos, né, internet, rede social, o celular, que é né, ao mesmo tempo que ele é uma parceria da educação, Mas ele é o também vilão. é um vilão da educação. Ele é. Então a gente tem esse momento da leitura e está sendo muito válido. Tem crianças que levam seu livro de casa e é tão bonitinho, eles grifam assim, daí tu vê eles grifando, sabe? Então já virou o hábito também. Então, é isso que a gente daí tem o pátio, né? E tem o dia daquela oficina que vai acontecer. Na quarta-feira daí eles têm o fera, enquanto uma turma está no fera, outra turma está fazendo outras atividades. Na segunda é o karatê. E assim a gente É um organiza... circuito de atividade, gente, onde eles vão participando durante a semana. Assim a gente organiza a nossa rotina. Muito bom. Muito bem. A gente sabe que na educação, assim, ó, precisamos de parceiros. E, infelizmente, né, nossos gestores, né, governantes, não perceberam ainda que é o investir, né, no profissional, contratação de profissionais. A gente precisa sempre de ter, né, os parceiros, né, os voluntários que venham até a escola. É uma realidade de 100% das escolas, gente, infelizmente. Mas vamos chegar num Brasil onde a gente não vai precisar mais estar correndo atrás de parceiros, né, e sim teremos os profissionais adequados dentro da escola. Existe hoje na tua escola, Andréia, parceiros que atuam, né, no contraturno? Tu tá falando do FERA, assim, o quem FERA é são uma eles? parceria, né? O FERA é uma parceria muito boa que a gente tem, né? Que surgiu A ano importância passado, deles, né? Como essa parceria que a gente tem do professor Marcos, do Karatê, que começou como uma parceria que a gente teve com a John Deere. Nós já tivemos parceria com a Fundarte, ano passado a gente tinha Quer dizer, são oficinas. profissionais, pessoal, né, habilitados para Daí atuar. a gente tinha parceria com a Fundarte, foi um bimestre, eu acho que foi, né? Que foi artes cênicas e artes, né? Que daí Artes visuais daí. que desenvolveram com as turmas, eles adoraram, assim, né? Adoraram, ficaram enlouquecidos com a oficina do teatro. Foi uma parceria muito legal. Já tivemos já tivemos assim pessoas voluntárias. A gente teve ano passado um voluntário de inglês, né? Daí também deu também uns 2 meses, também deu aula de inglês para eles, foi muito legal também. Então a gente está sempre tentando buscar parcerias, assim. A nossa escola já teve uma parceria com a Exxon, na época da Exxon, que Ela tem que se tornar atrativa, né, que a gente Andréia? conseguiu E a gente montar, precisa sempre buscar, né? A gente conseguiu montar o nosso cantinho da leitura, né, e tudo. Eu acho, Janete, assim, ó, que a gente tem que sempre buscar parcerias, sabe? Eu acredito muito que a educação é feita de parcerias. Não adianta a gente também só esperar pelo poder público, sabe? A gente sabe a demanda que é, Montenegro é um município tão grande, tem toda uma demanda, né? Então, a gente também tem que buscar essas parcerias, trazer para dentro da escola as pessoas para nos auxiliarem, nos ajudarem, né? Promover a educação, né? Promover a educação. Então, eu sempre busquei parcerias, assim, e sempre deu muito certo, assim. Além das minhas parceiras diárias, que são as minhas colegas, que são ótimas, né? O meu grupo é muito bom, assim, todo mundo encara e sabe do seu papel, do seu ofício, da sua responsabilidade.
E como a Elô botou ali, somos uma grande família, mas toda Essa família integração. tem responsabilidade. Toda família não tem responsabilidade? Cada membro, Então, né, tem o seu assim, papel a ser desempenhado, né? assim é dentro da escola. Né? Assim é dentro da escola. E assim, ó, eu achei muito interessante, gente, assim, ó, o título em si, intitulado o projeto anual, Quem Planta, Colhe e Coopera para um Mundo Melhor. Esse Olha é o nosso título desse ano, o nosso projeto Isso, nos desse fale, ano. André, sobre esse projeto, né, como que ele chegou, por que ele Na foi... verdade, ele surgiu de encontro com o tema da SMED, Isso, da nossa que é Secretaria de Educação, que é o cooperativismo, né? A SMED nos propôs no início do ano esse grande tema, que hoje em dia sem cooperação a gente não consegue fazer nada, é o que a gente está falando aqui. Então, junto com esse tema, a gente sentou, nós os professores, e como é que a gente vai, né? O que a gente vai trabalhar? Então, a gente, por ser de uma escola rural, a gente queria trabalhar muito, a gente sempre tenta buscar os temas do meio rural, né? Plantações, meio ambiente, hortas. Então, a gente pensou, quem planta colhe, né? Quem planta colhe. É uma frase, né, já... Mas realmente, quem planta colhe. O que a gente planta dentro? A gente não planta só flores, árvores e folhagens e chás. A gente planta cidadãos bons, a gente planta ações boas, a gente planta empatia, Na caridade, a gente planta alegria, né? a gente planta educação. Né? Então, todas as Respeito, ações, né, gente? que a gente faz assim no dia a dia, dentro de uma escola, a gente está plantando alguma coisa para o futuro. E é em cima desse tema, com esse pensamento que a gente criou Quem Planta, Colhe e Coopera para um Mundo Melhor. Eu que acho que todas ele é as muito ações, humanizado, né, essa que todas frase. essas ações que a gente desenvolve dentro da escola, ainda mais nós que temos uma responsabilidade muito grande por ser uma escola de ensino integral, porque nossos alunos muitas vezes ficam mais tempo com a gente do que com suas famílias. Isso né? Então a gente muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente tem que ter essa visão de plantar coisas boas nos nossos alunos, nas nossas crianças, porque a gente vai colher no futuro. Eles são o nosso futuro. Né? Então foi assim que surgiu. E os resultados, tema. Assim, André, os resultados da aprendizagem melhoraram com o turno integral? Ano passado a gente não teve reprovação. Ai, que maravilhoso. Né? Então eu acho que é o maior reflexo. Né? Temos muitas famílias que têm Bolsa Família também, mesmo estando lá na zona rural. Então, eles precisam do turno integral. E que coisa boa que... E essa reposição, né, desse dia de reforço. O município pode dar isso. Isso é uma grande... Que coisa boa que a gente pode dar isso para as famílias. Porque, na verdade, o ensino de turno integral é uma política do futuro. É uma política pública que vai vir... Que não tem mais como fugir dessa política, né? Ela está para ficar. E a gente sabe o quanto aquela família que o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, o quanto precisa deixar o seu filho, né, em algum lugar. E muitas vezes a gente sente o sofrimento das famílias, pessoal, quando saem muitas vezes do turno integral da educação infantil e migram para o ensino fundamental. O corte que dá, a preocupação, né? Mas também foi uma sementinha que a gente plantou. E agora a gente já está colhendo esse turno integral. Porque que nem eu disse, no início ele assusta um pouco. Né? Mas o meu filho vai fazer o quê na escola o dia inteiro? Com quem ele vai ficar? O que ele vai ficar só sentado? Não, a gente não quer isso de ficar só sentado. Por isso que a gente busca tanto essas parcerias e busca tanto essas atividades, né, diversificadas, porque a gente não quer aquele aluno e dá bastante trabalho, né, André? Principalmente precisa muita criatividade. Precisa muita criatividade, muita parceria, muita força de vontade. Porque a gente não para, né? E como eu disse, eu sou diretora da escola, mas eu sou prof também. Eu tenho turma todas as tardes e cubro a hora de atividade das gurias também. Então, é todo o tempo fazendo tudo. Então... É uma manobra, gente, para manter a qualidade do ensino, né? Assim, principalmente turno integral, né? Para não fazer por fazer, né?
assim, como que se deu assim, a construção desse projeto anual com vocês? Quem participou dele? Foi nós, partiu da secretaria. E que ações que tema, estão previstas? Partiu da secretaria o tema, como eu disse, e nós, dentro da escola, numa reunião pedagógica, a gente foi criando e desenvolvendo. Né? A gente deu o lançamento do projeto na nossa atividade do Dia das Mães, onde a gente plantou árvores, que daí foi um símbolo bem significativo do projeto, né? A gente plantou árvores, teve mais uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da nossa cidade, né? A Joyce, daí a gente conseguiu mudas e plantamos árvores. Então, para originar ali um início do projeto, né? Olha, significativo. Então, né? E ali aquelas árvores, que é o que a gente planta, o que a gente vai colher, né? Da maneira sustentável, da maneira... Não, bem material. Bem material, né? Exatamente. A gente vai... E a nossa ideia também é seguir observando, fazer uma linha do tempo com essas árvores também até o final do ano. E além de todas as outras atividades que a gente quer trabalhar com eles, a comunicação, escuta ativa, os benefícios, né, empatia, habilidades sociais, emocionais, porque como eles estão o dia todo ali com a gente, eles trazem também muita coisa e a gente tem que lidar ali no dia a dia da escola. Então a gente precisa ter um ambiente de respeito mútuo, de colaboração, de cooperação. Achei interessante quando a Andréia colocou, gente, é um espaço de escuta. A escola hoje, ela precisa disponibilizar, né, essa escuta diariamente, né, todas Além as atividades. de que a escola não pode esquecer o seu papel principal, qual é? O conhecimento. Conhecimento, a construção. Né? A aprendizagem. Então a gente não pode deixar isso. Nosso papel principal é a aprendizagem. A gente está ali para ensinar o nosso aluno, construir o conhecimento junto com eles. E cada vez mais a gente está vendo que isso é tão importante, né? Tão importante. Então, acho que estamos no caminho certo, né? Muitos desafios. Com certeza. Conheço os profissionais, muitos desafios, né? A gente tem muitos desafios. A educação é um grande desafio, né? E às vezes a gente se frustra, dá um passinho para trás, depois a gente dá dois, né? Dor de cabeça aqui, dor de cabeça lá. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu sou muito feliz na minha caminhada. E assim, a gente sempre, até a semana a gente perdeu uma colega, né? Acho que foi de Santa Catarina, sim, né? Eu vi. E a gente precisa realmente repensar, né, essa parte toda, né, do sistema, né, que está exigindo realmente demais dos professores, né? Essa coisa do burocratização, gente. Além da dar a aula, tu tem que depois tu perde todo um tempo para organizar todo aqueles dados que são exigidos do professor e exigidos resultados. Então a gente precisa, assim, a nossa solidariedade, né, como colegas a familiares dessa professora que se foi, né? Mas assim, quais os desafios assim que tu enfrenta na escola, André? Está tudo mais ou menos encaminhado. Está tudo bem encaminhado, mas como eu disse, a educação é um desafio diário. Então, a evasão escolar existe na Henrique Pedroso? Não existe. Nossos alunos são super assíduos, nossas famílias são bem dificuldade de aprendizagem. Existe dificuldade de aprendizagem, eu acho que é uma demanda que a gente vê em tudo que é escola, então daí que o nosso compromisso acaba sendo maior, porque a gente está ali o dia todo e a gente precisa fazer com que esse aluno faça o tema, com que esse aluno, assim, a gente conversa muito, organizar a mochila. Às vezes a gente acha, mas é preciso saber organizar a mochila, é preciso saber tu organizar. Uma coisa também que levar uma muda de roupa, parece tão simples, né? Essas mudanças de tempo que a gente está tendo de manhã, frio, da tarde, é tão simples, mas por que uma escola faz isso? Mas, gente, tu saber te vestir, se sentir se tu tá com calor, se tu tá com frio, né? A gente traz muito isso da educação infantil, que tem. Porque são isso, 7 horas lá. Mas são 7 horas e pouquinho que eles estão lá, né? Então a gente traz essas questões assim para dentro da escola, como é importante. Né? Como há questões, não, mas a escola só tem que trabalhar o português, não, a escola trabalha tudo,
Né? No momento que o aluno está lá com a gente está trabalhando tudo. E aí surgem muitos desafios. Estando mais tempo com os alunos, a gente convive mais tempo, a gente Conhece se envolve mais, conhece a família, né? A gente sabe uma bola de neve, a gente está né? vivendo tempos em que temos famílias que não estão tão bem estruturadas como antigamente, então a gente também acaba vivendo isso. Se sentindo responsável em encaminhamentos, a gente né? entra dentro da vida dos nossos alunos de uma Esse forma mais é um grande intensa. desafio, realmente. Gente, vocês viram como assim a professora André, ela fica assim naquela parte do humanizar. Olha só, as famílias já entraram ali, né? Nossas então aquela coisa, são... olha a sensibilidade muitas vezes que a gente, ó, já passou 5 minutinhos que o João tá passando aqui. Mas assim... E a gente está aberto para parcerias, né? Eu quero saber o que motiva a professora Andréia todos os dias para se levantar e se arrumar e ir para a escola Henrique Pedro Zimmermann. O que te motiva? Quais os sucessos que tu já comprovou que alcançaram? Tu e toda a tua equipe linda que está lá nos assistindo. A minha equipe é maravilhosa, como eu disse. E a gente já conseguiu muita coisa, a nossa escola está muito estruturada, a gente sabe que sempre tem o que fazer, né? Dentro de uma escola sempre tem o que fazer, mas a gente tem uma estrutura muito boa, a gente se preocupa, assim, a gente realiza eventos para conseguir, né, alguns dinheiros. Grupo com vínculo afetivo, que eu estou percebendo. Então, é um grupo muito bom, a gente é uma equipe muito boa, assim, a coisa funciona como eu falei. Então, os pais participam, né, a gente... tem uma contribuição espontânea singela, quem quiser participar, a gente vende rifa, a gente faz aqueles eventos que todas as escolas fazem, né? E consegue um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, bota um piso aqui, consegue comprar um ar-condicionado ali, daí ganha uma emenda aqui, faz parcerias, ganha uma TV. Porque o sonho de todo professor, gente, é ter a escola, daí né? Uma escola mansão. Pede uma coisinha para a SMED, daí consegue mesas novas, e assim a gente vai construindo, né? Eu acho que então, são desafios diários que a gente tem. Claro que a gente precisa que a educação tenha um olhar mais significativo na vida das pessoas, a gente precisa isso, porque sem educação a gente não é nada, né? Mas eu sou muito feliz onde eu trabalho, então eu acordo de manhã sempre muito disposta, adoro ir para a escola, é a minha segunda casa, aquela escola. Nos momentos mais complicados da minha vida, graças a Deus que eu tive no meu trabalho. E eu acho que o trabalho da gente, assim, dignifica, né? O trabalho da gente motiva e é uma luz. Tu ficar em casa, assim, sem ter o que fazer, eu acho que é gostar do que faz. Eu gosto muito eu acho que inicia ali, né, André? Eu gosto muito do que gostar, né? Que a gente levanta e com todas as dificuldades e tu sempre vê uma luz e busca. Alguém pode me ajudar, eu busco lá. E assim, já tive muitas frustrações, muitos desânimos, muitos momentos tristes, assim, que me questionei, vale a pena passar por isso, né? Porque às vezes, tipo, tu fazer uma coisa e tu não ser, te decepciona, né? Agora até me fugiu a palavra e a gente às vezes investe assim, valorizado, o amor, muitas vezes, né? investe o carinho, investe assim, mas são decepções que às vezes a gente encontra no meio do caminho, mas são essas decepções que fazem a gente aprender, né? São essas frustrações que fazem a gente aprender e querer melhorar, né? É verdade. Então, assim, Andréia, muito obrigada, um grande abraço. Eu que agradeço a prof. Heloísa, né? De mostrar um pouco mais a nossa escola, de mostrar um pouco mais o nosso trabalho. Estamos lá no Passo da Serra, parcerias, né? Pessoas que queiram conhecer a nossa escola está de portas abertas e seguimos assim, firmes e fortes. Muito bem, muito obrigada, né? Que a professora Andréia, ela a gente vê assim, a motivação dela e quando realmente uma diretora está motivada, o restante, então o grupo é maravilhoso, está lá motivado com ela também. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Sucesso na Muito escola. Obrigada, minha amiga. Montenegro em Pauta está aqui, o projeto, né? Se sair um projeto lá, outro projeto que queira lá, tu me liga e o Montenegro em Pauta está aberto à educação. Assim para vocês, professores, colegas que estão lá. Esse espaço é nosso. Eu sempre digo, é um espaço que nós temos que propagar e propagar bonito.
o sucesso que a gente faz na escola. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada, e ó, para vocês. Você já parou para pensar no que